Louvado seja Deus por essa noite, por essa maravilhosa oportunidade de estar aqui com os irmãos para juntos adorar o nome do Senhor, ser edificados pela palavra do nosso Deus e glorificar a Ele em todo o tempo. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 14, vamos ler do verso 1 até o verso 6, até o versículo 6. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 até o versículo 6. Esperar que os irmãos encontrem a palavra do Senhor para juntos lermos a palavra de Deus. Assim diz a palavra do Senhor: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos orar ao Senhor. Pai Santo, te louvamos, Senhor, mais uma vez. Glorificamos o teu nome, bendizemos por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, nesta noite. Muito obrigado, Pai, por tua presença gloriosa, que é real neste lugar. Obrigado, Senhor, pelos louvores entoados a ti e, com exclusividade, a tua palavra que foi lida nesta noite, ó Pai. Que o Senhor abençoe a cada um de nós com a tua palavra. Fala aos nossos corações, Senhor. Que os nossos ouvidos venham estar atentos à tua voz. Que possamos descansar neste momento, ficar tranquilos, descansar na tua presença e na tua graça, para sermos edificados, para sermos nutridos, Senhor, pelo poder da tua palavra. Edifica-nos, Senhor. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, desde os primórdios da humanidade, o coração humano tem buscado respostas para perguntas fundamentais. Que perguntas são essas? Qual é o fundamento da vida? Qual é o sentido da vida? Qual é a verdade? Existe um caminho certo para Deus? Estas são as perguntas que o coração humano tem feito durante toda a sua existência. Grandes líderes religiosos e pensadores deram suas respostas. Maomé, ele disse que não sabia o propósito da vida. Buda, ele disse também: procurem a verdade. E Confúcio afirmou: eu não sou o caminho. Em meio, meus irmãos, a tantas incertezas, surge Jesus Cristo. E ele não diz: eu conheço o caminho. Veja que interessante. Jesus não diz isso. E ele nem fala também, nem tampouco ele diz que eu vou mostrar o caminho. Jesus, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, nesta noite, vamos refletir sobre esta declaração poderosa do Senhor Jesus Cristo. De João 14, 6. É uma das afirmações mais exclusivas e absolutas de Jesus. Não há meio termo, ele se apresenta aqui como o único meio de salvação. Queridos, nesta noite, vamos meditar sobre um tema que é essencial da fé cristã: a exclusividade de Cristo na salvação. Meus irmãos, o Evangelho de João foi escrito num tempo em que a igreja já sofria inúmeras perseguições. A igreja, ela estava sofrendo bastante naquele tempo. Muitos judeus rejeitavam os cristãos e o mundo estava mergulhado
no pensamento grego, cheio de filosofias e religiões. Esse era o cenário daquele tempo. João, inspirado pelo Espírito, mostra algo aqui interessante. Ele mostra que a resposta para todos esses dilemas que aqueles homens apresentaram naquele tempo não é uma ideia, meus irmãos, não é uma ideia, não é uma lei, não é um templo, mas é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o Messias prometido aos judeus, sim, e para nós cristãos é a esperança, meus irmãos, a esperança. Perseguidos e a verdade absoluta diante de um mundo relativista, vivemos em um mundo que relativiza a verdade. E João, ele apresenta aqui Jesus Cristo como o Verbo, o Logos de Deus, que estava com Deus e era Deus, aleluia, enfatizando aqui a divindade de Cristo Jesus. E um autor aqui, meus irmãos, desconhecido, ele fala que o Evangelho de João é um escrito, é um relato que foi escrito para a igreja do Senhor, especificamente foi escrito para a igreja do Senhor. E no capítulo 14, volte seus olhos para o texto bíblico, vamos meditar nele. No capítulo 14, Jesus fala a discípulos aflitos: não se turbe o vosso coração, que não sabiam como viver sem Ele. Tenta imaginar aí onde você está, essa cena, esse cenário de Jesus, Ele consolando os discípulos que estavam aflitos, que não sabiam como viver sem Ele, nesse momento de medo e insegurança. Jesus se revela como o caminho. Vocês não andarão perdidos, porque eu sou o caminho. Vocês não andarão numa mentira, porque eu sou a verdade. E vocês não andarão em caminhos de morte ou sem vida, porque eu sou a vida para vocês. Ele mostra, meus irmãos, que não há outro mediador entre Deus e os homens, e ainda promete preparar lugar na casa do Pai e enviar o Espírito Santo, que é o Consolador. Imagine aí que cena maravilhosa, que momento glorioso. O mesmo Cristo, meus irmãos, que trouxe paz para os discípulos aquele momento, é o mesmo que hoje consola os nossos corações em tempos de crise, em tempos de angústia, em tempos de aflições. É o nosso Cristo, é o mesmo. Ele continua consolando os corações. Aleluia. Meus irmãos, e no versículo 5, Tomé, ele faz uma pergunta. Ele pergunta a Jesus. Você já imaginou se Tomé não tivesse feito essa pergunta? O versículo 6 não ia existir. Que versículo é central nas Escrituras Sagradas. E no versículo 5, Tomé, ele pergunta a Jesus como poderiam conhecer o caminho para onde ele estava indo. Em resposta, Jesus faz uma das declarações marcantes das Escrituras: eu sou o caminho, Tomé, eu sou a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus irmãos, essa afirmação ressalta que Jesus é o único acesso ao Pai, é o único meio e cumprimento das promessas. Todas as promessas foram cumpridas em Cristo Jesus. Todas as promessas, meus irmãos. E a fonte de verdadeira vida é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, diante dessa declaração de Jesus, não podemos mais olhar para a vida espiritual como se fosse uma escolha entre caminhos. Não podemos mais olhar assim. Cada passo nosso deve estar alinhado em Cristo Jesus. Era isso que Cristo queria falar, queria passar para os seus discípulos, que a vida de vocês deve estar alinhada em mim, centralizada em mim, em Cristo Jesus. Meus irmãos, e o primeiro ponto aqui nesta noite para meditarmos e refletirmos é que somente em Jesus encontramos
todas as respostas para os dilemas da vida, desta vida que vivemos. E a primeira resposta, meus irmãos, que Cristo transmite para nós é que Ele é o caminho perfeito, ou seja, exclusividade no acesso a Deus. Meus irmãos, a expressão aqui, eu sou o caminho, significa que Cristo é o mediador, é o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Está escrito assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem. Jesus não é um entre vários mediadores, Ele é único, Ele é exclusivo. Não há outro, meus irmãos, não há outro meio de acesso ao Pai. Não há outro, não há outro. Além disso, Jesus não apenas conduz ao caminho, Ele é o próprio caminho. Veja que algo interessante, Ele é o único caminho, Ele é o caminho. Ele reconcilia Deus com os homens e os homens com Deus. Preste bem atenção nisso. Ele reconcilia os homens, Ele reconcilia Deus com os homens e os homens com Deus. Toda bênção, meus irmãos, do Pai chega até nós através de Cristo Jesus. É através de Cristo Jesus. Todas as bênçãos do Pai chegam através de Cristo. E a segunda resposta para nós de Cristo é que Ele é a verdade absoluta, meus irmãos. Ou seja, a exclusividade no conhecimento de Deus. Quando Jesus declara que é a verdade, meus irmãos, Ele revela que tudo fora dele, tudo fora de Deus é ilusão e engano. Tudo, absolutamente tudo, fora de Deus é ilusão, é engano, não há verdade. Fora de Cristo não há verdade absoluta. Fora de Cristo não há verdade. E o pastor Hernandes Dias Lopes, ele fazendo um comentário acerca desse versículo, ele diz que Jesus é a única verdade capaz de encher nossa mente de luz e aquecer o nosso coração com uma sólida segurança. Aleluia. Ele não é uma verdade descoberta pelo homem, meus irmãos, mas revelada por Deus. Nós o conhecemos porque Ele se revelou a nós. Cristo se revelou a nós. Vivemos em um mundo cheio de mentiras e falsas doutrinas, mas Jesus Cristo, Ele diz que Ele é a verdade absoluta, a única que pode nos dar plena certeza e paz. Por isso que você pode descansar, porque Ele é a verdade absoluta. Sendo assim, você pode descansar no Senhor, você pode ter plena paz, santo gozo em Cristo. E essa palavra, meus irmãos, é interessante, absoluto, que vem do latim absolutus, que significa perfeito e completo. Ou seja, em Cristo somos completos. Em Cristo estamos plenamente satisfeitos. Em Cristo, em sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. É a vontade de Cristo Jesus. Meus irmãos, imagine aí onde você está. Um homem que ele acorda tarde para olhar o seu relógio, que parou de funcionar durante a noite. Sem perceber o problema, ele não percebe o problema, que o relógio parou de funcionar. Mas mesmo assim, ele confia no horário errado. Ele olha para o relógio e vê, e ele confia naquele horário. E perde compromissos importantes. Assim também acontece quando confiamos em verdades relativas e enganosas. O mundo diz que cada um tem a sua própria verdade. Eu sei que você já ouviu isso. O mundo diz,
cada um tem a sua própria verdade, mas se essa verdade não for baseada na realidade de Deus, levará à destruição. Levará à destruição. Se não for baseado na verdade de Deus, na realidade de Deus, levará à destruição, meus irmãos. Por isso que a palavra do Senhor nos adverte: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra do Senhor é a única e exclusiva verdade. E a terceira resposta, meus irmãos, para nós, para o dilema da vida é: Jesus Cristo é a vida que a nossa alma necessita. A nossa alma necessita de Cristo. Exclusividade na salvação. Isso mostra para nós a exclusividade na salvação e na vida eterna. Jesus Cristo é a fonte, meus irmãos, de toda vida. Ele venceu a morte e nos dá vida eterna. O pecado, meus irmãos, separa o homem de Deus, trazendo o que para esse homem que está separado de Deus? Morte espiritual. Mas em Jesus, meus irmãos, temos uma vida nova, abundante, uma vida repleta de significado, uma vida que nos remete à graça de Deus, à bondade do Senhor, uma vida que é cheia dele mesmo. Cristo não apenas nos dá a vida, meus irmãos, mas ele é a própria vida. Fora dele, meus irmãos, tudo é morte. Fora dele não há significado. Fora dele não há resposta. Fora dele só há abismos e mais abismos. Fora dele só há destruição, trevas e sem significado. Meus irmãos, sem Cristo não temos vida. Ele ilumina as nossas almas. Ele clareia o nosso entendimento. Cristo, ele concede vida eterna àqueles que são seus. E o versículo em 1 João, capítulo 2, versículo 25, nos lembra: e esta é a promessa, ele nos fez a vida eterna. Essa é a promessa, esta é a promessa do Senhor para nós. Meus irmãos, continuando no ponto 2, somente em Jesus, a parte B do versículo 6, preste atenção, foque seus olhos para a palavra do Senhor. Somente em Jesus, meus irmãos, somos reconduzidos ao Pai e recebemos a vida eterna. Versículo 6, parte B, que diz assim: ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui vemos, meus irmãos, a exclusividade de Cristo na salvação. Nenhum outro nome pode salvar. Vários nomes foram citados na introdução deste sermão: Buda, Maomé, Confúcio. Nenhum destes homens pode salvar. Nenhum nome está acima do nome de Cristo. Do ponto de vista teológico, meus irmãos, essa afirmação enfatiza que Jesus é o único meio de reconciliação. Jesus é o único meio de reconciliação. Está escrito em Atos capítulo 4, versículo 12. Vamos ler esse texto. Se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Atos capítulo 4, versículo 12. Atos capítulo 4, versículo 12, que diz assim: e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe outro nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há atalhos, meus irmãos, para Deus, para se encontrar com Deus Todo-Poderoso, tem que ser através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Meus irmãos, Jesus Cristo é o caminho para o céu. Só Ele nos leva ao Pai. Um pastor antigo, fazendo um comentário acerca deste versículo, ele fala também que Jesus Cristo é o caminho para o céu.
Ele não é apenas um guia, como Moisés foi. Moisés, ele foi o guia, o legislador. Ele é pessoalmente a porta, a escada, a estrada, através das quais nos aproximamos de Deus. Pelo seu sangue, temos plena confiança, meus irmãos, para entrar na presença do Pai. Pelo sangue de Cristo, temos plena confiança para entrar na presença do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, imagine aí onde você está. Uma pessoa caminhando à noite, em um bosque escuro. Cada passo claramente será incerto. Certamente, os passos dessa pessoa em um bosque escuro será incerto. Até que uma lanterna potente, tem que ser uma lanterna potente, meus irmãos, possa iluminar aquele caminho. Foi isso que aconteceu. Fora de Cristo, a vida é escura. Fora de Cristo, não temos significado, não temos identidade, não enxergamos a alva. Fora de Cristo, não conseguimos entender os propósitos, não conseguimos entender o porquê dos dilemas da vida. Fora de Cristo, meus irmãos, não entendemos, não compreendemos, não raciocinamos, não entendemos o porquê do sofrimento. Fora de Cristo, Senhor, fora de Cristo. Meus irmãos, Ele é a luz que brilha na escuridão. Ele é a luz, meus irmãos, que nos conduz à presença do Pai. Meus irmãos, muitos buscam a salvação em obras, em boas obras, em filosofias, em religiões, mas fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há salvação, meus irmãos. A igreja do Senhor, a igreja atual, ela precisa entender e compreender que essa verdade e caminhar na simplicidade, ela precisa entender essa verdade e caminhar na simplicidade do Evangelho. Ela precisa entender que só vivemos e existimos para Deus, e só podemos viver e caminhar para Deus se tivermos um relacionamento com Deus, meus irmãos, pelo poder de Deus, no Espírito Santo de Deus. Meus irmãos, concluindo, muitos pensadores buscaram respostas, mas só há um e é Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Só Ele, meus irmãos, reconcilia pecadores como eu e você, pecadores indignos, pecadores que merecia a condenação eterna. Meus irmãos, não é por obras para que ninguém se glorie, mas é pela graça que eu e você somos salvos em Cristo Jesus. Só Ele dá sentido à vida, porque Ele é a plenitude de todas as coisas. Cristo, Ele veio para dar sentido à nossa vida, e não somente isso, meus irmãos, mas para perdoar pecadores, do qual eu e você somos piores, os pecadores indignos, mas carente da bondade de Deus, carente dessa graça maravilhosa, carente do amor incondicional, um amor eterno. Por isso que com amor eterno os amei, e com benignidade eu os atraí para mim. Esse é o nosso Cristo, meus irmãos. Só Ele oferece vida eterna, que é o dom do Pai a todos os que Ele chama. Meus irmãos, hoje Deus continua chamando os seus. Ele estende a sua graça a todos que o ouvem e nos convida a confiar plenamente em Cristo. Confie plenamente no Senhor em todo o tempo. Não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida, só Jesus Cristo é a verdade. Receba essa graça, meus irmãos,
Receba essa graça hoje e sempre. Viva intensamente para o Senhor. Viva para Ele. Ele te escolheu para você viver nele. Hoje na escola dominical entendemos um pouco sobre o ministério do serviço. Ele te escolheu para servir, para você servir a Ele com tudo que você tem, com alegria, com gozo, com prazer. Ele te escolheu para isso. Ele te escolheu para isso. Meus irmãos, o que podemos aprender com essa mensagem nesta noite? Duas verdades podemos aprender. A primeira é: onde você tem buscado respostas para os dilemas da vida? Onde você tem buscado? Nos filósofos do passado? Nas ideologias desse mundo, humanistas, progressistas, marxistas? Tente imaginar aí, em quem você tem buscado as respostas? Ou em Jesus, que é a verdade absoluta, a verdade que é tanto atacada por muitos aí fora, mas Ele é eterno, Ele é autossuficiente, Ele é o soberano Deus. Meus irmãos, hoje é o momento de decidir. Só em Cristo você encontrará a paz que tanto precisa, que tanto necessita. Só em Cristo. Não adie, não confie em atalhos humanos. Não queira caminhar assim. Deposite a sua fé, a sua confiança em um único caminho, em uma única verdade, na vida perfeita que é Cristo Jesus. E o segundo é: você está trilhando o caminho de destruição? Se sim, olhe para Jesus. Há esperança para você. Lance-se aos pés dele, lance-se aos pés de Cristo Jesus, entregue a sua vida a Ele. A vida eterna, meus irmãos, é uma nova existência, só podem ser encontradas em Cristo Jesus. Aleluia. Meus irmãos, João capítulo 14, versículo 6, é um chamado exclusivo a crer em Cristo Jesus com tudo que você tem. Para nós crentes, é um alerta: rejeite o sincretismo, confie somente nele, viva para Ele, viva intensamente para Cristo Jesus. Saia daqui com essa verdade cravada ainda mais no seu coração. Confie nele acima de tudo. Se tudo está nublado, está escuro, confie, caminhe diante das aflições e diante das adversidades, pois Cristo estará contigo. Ele prometeu estar com você, está comigo, ontem, hoje, eternamente, todos os dias, meus irmãos, pelos séculos dos séculos. Amém. Deus abençoe os irmãos.